Fala, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje com a participação importante, prazerosa aqui conosco, junto com você, amigo telespectador da nossa TV Câmara, vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. Prazer, boa noite, vereadora, como vai? Prazer, vou bem, vou otimamente bem. O Abelardo, desculpa, não aguentei aqui. E fico feliz de ter falado assim, PSDB, assim, uma força especial nas palavras. PSDB. Com certeza. Mas a senhora sabe por que eu falo assim? Ainda há pouco, o senhor não sabe, a senhora não sabe, está aí atrás das câmeras, está na sua casa, em sintonia conosco. Nós conversávamos aqui ainda há pouquinho sobre a questão da imparcialidade, do jornalismo imparcial, de contar um lado das coisas, da moeda, da notícia, da informação, mas o outro também. E nós falávamos sobre isso e eu dizia à vereadora, não existe por que não ser assim. É obrigação, é questão de dignidade e seriedade. Eu sou honesto, eu não gosto muito dessa expressão, eu sou honesto. Não precisa dizer para os outros, não, você tem obrigação de ser honesto. Obrigação de ser. Você tem que ser honesto, ué. Não tem por... Olha, você tem que saber que eu estou dizendo que eu sou honesto. Então, a gente estava falando essa questão da imparcialidade aqui, mas parece... A senhora tem umas ideias diferentes dessa imparcialidade toda, generalizando. Podemos falar assim? Podemos, sem problema algum, mas o PSDB hoje me soa um pouco mais leve por conta de uma decisão judicial. Ontem eu tive o julgamento do meu processo em que o meu antigo partido, o PRB, estava procurando a perda do meu mandato, né? E teve festa ontem? Teve uma festa muito informal naquele momento, né? Porque foi um momento muito tenso, apesar que a gente tem confiança, sempre fica uma ponta de intranquilidade, né? E num momento crucial que nós estamos vivendo na política, um momento pré-eleitoral que está acontecendo também, um lado pessoal meu, queria muito, mas muito mesmo, que esse processo acabasse assim, já nessa instância, né? Não queria ter que fazer mais nenhum tipo de recurso para me manter na cadeira. Então, para mim foi muito prazeroso. Eu estive com os vereadores do PSDB que me acompanharam ontem, os dois presidentes do meu partido, o Robson e também o Cícero. Meus pais estavam lá comigo também, advogados, amigos. Então, estava lá com aquela tropa toda lá no Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Então, quando saiu aquela decisão, foi um alívio, foi. Foram alguns dias essa situação? Quantos dias? Foram 8 meses. Foram 8 meses. Eles entraram com o processo contra mim em outubro. Como é que é para a pessoa, não falando nem na parlamentar, Ana Carolina, que não tem como dissociar, obviamente, mas como é que é viver essa situação intrinsecamente um tanto quanto intranquila? Como é que é a Ana Carolina conviver com isso, vereadora? A pessoa? No primeiro momento foi um choque, porque eu não estava aguardando. Para mim foi como se fosse uma facada pelas costas. Eu demorei de 5 a 6 meses entre namoro e realmente finalizar ali com o PSDB. A conversa que eu tive com ele sempre foi aberta, que eu tive com o PRB. Todos do PRB consideravam como amigos, como quase todos eles o são. Nós tivemos em outra oportunidade juntos, alguns foram inclusive minhas testemunhas do que a minha saída foi conciliatória. E a justiça diz que se as duas partes entenderem que o vereador pode sair, ele pode. Eu tinha essa minha autorização para a saída do partido por escrito. A senhora tinha esse documento? Tinha, foi uma das causas da minha vitória, foi a boa-fé. Os desembargadores entenderam que eu tive boa fé nesse processo e, de fato, tive. Tanto que saí, fiz uma carta de agradecimento, ajudei alguns do partido no Conselho Tutelar, tanto que alguns foram testemunhas para mim mesmo. Eu não entendi o propósito, o PRB, meu antigo partido, não ganhou exatamente nada com isso, apenas me sangrar, principalmente na mídia. O primeiro suplente do PRB era o 9º colocado, com 260 votos. Antes dele tinham 8, 9 suplentes, todos do PSDB. Então, não havia uma vantagem para que isso acontecesse. Foi algo pessoal, foi algo politiqueiro, foi algo rasteiro, mas a vida é assim, tem bastante coisa. Na política não podia ser diferente. Mas sobre o sentimento disso, para me conviver esses 8 meses, Carlos, o que eu fiz? Eu botei na mão de Deus. Estava muito tranquila com a boa-fé que fiz
tudo conforme a lei, fui orientada por advogados, inclusive, para a forma que eu ia fazer, não quis chatear ninguém, achei que tinha saído numa boa do PRB, não prejudiquei ninguém com a minha saída. Eu não tinha mais, as minhas convicções já não eram mais a do PRB. Infelizmente, no PRB se manteve um braço muito religioso junto à Igreja Universal. Teve uma intervenção no Executivo Estadual, tiraram o presidente do nada, colocaram um bispo da igreja que não tinha uma experiência religiosa. Aqui em Itajaí vai acontecer, se já não aconteceu a intervenção também, e eu não gosto disso. Quando eu pedi votos, eu dei a orientação que eu seria oposição a esse governo e não queria simplesmente ter que mudar discurso porque o PRB assim o quis. Então é muito difícil para uma pessoa mudar de partido. Eu pensei muito em qual partido eu iria, como é que eu faria toda essa transição e fiz ela de forma mais transparente possível. Ter esse processo foi algo muito... um aprendizado muito grande. Porque a gente acha que está falando e tratando com gente séria, é mais velho, tem mais tempo na política, mas não. E também fiz questão de lembrar novamente meus inimigos políticos, que a gente acha que não tem, são inimigos, não são adversários, porque adversário político vai lá, faz uma matéria, faz outra, faz um requerimento, alguma coisa nesse sentido, não fica arrumando meios de fazer procedimentos rasteiros, novamente, como eu falei, comigo como foi. Então, estou muito tranquila, foi 5-2, posso comemorar sim, ainda não deu tempo, Itajaí não me permitiu, o cenário político não me permitiu, mas esse momento vai acontecer. Vai acontecer. Tem o nosso querido Davi está fazendo uma foto aí para a senhora, porque eu acho que a senhora vai botar essa foto. E ele prometeu, a senhora não viu agora quantos cliques ele deu? Está caprichando. Porque a senhora não sorri. Tem aqui, amigo e amiga telespectadora, tem uma situação. A vereadora Ana carrega uma situação aqui de que por que ela não sorri? Agora ele conseguiu fazer a vereadora sorrir. Na verdade... Mas quando, vereadora, a senhora me permite, aquela situação de mídia que eu estava falando, das imparcialidades e tal, a questão do jornalismo, por princípio eu tenho, há tantos anos no jornalismo, ser imparcial. Ou então não faz a matéria, não é? Ou então não faz a matéria. Mas é por isso, e além de tudo, desde que eu assumi a televisão, há tantos anos atrás, aqui a TV Câmara, uma das determinações do presidente Luiz Carlos Picchetti, aliás, uma delas e a mais importante, eu quero imparcialidade nas matérias no jornalismo da televisão. Mas não importa a sigla partidária, e assim tem sido feito. Como é que foi a sua vida com a mídia nesses 8 meses, vereadora? Primeiro eu quero te dizer que eu sorrio bastante. Ah, é? Tem vários motivos na vida que me façam sorrir. Infelizmente eu não encontro... Ontem foi um deles, exatamente. Claro. Infelizmente eu não encontro tantos motivos de alegria dentro da Câmara de Vereadores de Itajaí. Quando eu tenho essa oportunidade eu mostro os dentes. Mas geralmente, infelizmente, né? Não, porque tem dia, vereadora, que a gente tem que sair pela outra porta aqui, quando a senhora ocupa a tribuna, Jesus amado. É verdade, né? mas assim, o Carlos Antônio, isso acontece porque nessa tribuna, quem conhece a casa, é uma casa espaçosa, cabe 21 vereadores. Geralmente, quando estou fazendo uso da tribuna, não tem a metade do número de vereadores aqui. Então, eu falo de forma bastante contundente, bastante alta, para eles terem que me escutar em qualquer ambiente. Eu faço onde assim, aonde eu estiver. Não ligo. Não, mas a senhora não precisa colocar a voz alta, não, vereadora, porque as suas questões, sempre quando colocadas ao microfone, ou à tribuna da Câmara, ou qualquer microfone aqui da Câmara, são fundamentados. E eu acho que a questão não precisa a voz muito alta, não, porque a fundamentação das suas matérias, das suas propostas, elas repercutem muito. Eu gostaria muito de ter uma oportunidade nessa casa, e eu acho que não vai ser esse ano, não vai ser nesse mandato, de poder fazer uso da tribuna para ressaltar as coisas boas que a gente opinou ou que a gente criticou e que tiveram um revés, né? O prefeito voltou atrás dessa situação ou aceitou a nossa proposta e o pedido da comunidade e o fez para que a gente falasse com gosto. Mas, infelizmente, não vou falar do que já tem tanto sido falado. Para esse mandato eu não tenho essa expectativa. Como é que foi essa relação sua com a imprensa, com a mídia em geral, nesses 8 meses?
Olha, eu tenho algumas pessoas que têm caminhado comigo e que eu posso dizer que são jornalistas de ponta, que são imparciais. Eu tenho uma assessoria de imprensa que costuma sempre mandar releases, falar do nosso projeto. Eu tenho as mídias sociais onde eu explico tudo, mas a imparcialidade não é em todos os meios. Eu tenho muita dificuldade de entrar no meio televisivo. Acontece vez ou outra, mas é muito difícil. Mas graças a Deus, eu e vários vereadores que passam por esse mesmo processo, a gente tem hoje as redes sociais, né? Que de forma gratuita a gente consegue fazer divulgação. Na rede TVB, durante esses 4 anos de mandato, eu tive 2 vezes. 2 únicas vezes. Sendo que a oposição de Itajaí são 4 vereadores, é um número de 21 vereadores, e eu tenho assunto para uma noite inteira, tu pode ter certeza. Assunto e público para ouvir, tenha certeza disso. Eu sei disso, porque a gente começa aqui, apesar de ser um tanto quanto exíguo o nosso tempo desse programa aqui, mas sobra sempre no mínimo umas 10 laudas aqui de questionamentos com ela aqui. Eu sei disso, vereadora. Bem, para encerrarmos o assunto, esse assunto, não que eu queira encerrar e tolher esse momento feliz da senhora aqui, não, porque certamente vai hoje mais algum tempo ainda comemorando essa situação, porque realmente é um tanto quanto chato, triste e tal, porque você fica numa berlinda aí sem saber o que vai acontecer. A vida política, por exemplo, um mandato político na mão de 5, 6 pessoas, outras, né? E você sabendo que você agiu com seriedade, com dignidade. Então, tendo a certeza da inocência, não é? Por mais que a gente tenha essa nossa certeza dentro da gente, é importante que as outras pessoas tenham também. Eu batalhei muito para estar aqui. Para mim conseguir esses 1.346 votos, foram todos conquistados, nenhum deles comprado, nenhum. Sempre fui muito severa no cumprimento da lei, até por conta da profissão que eu tenho, minha formação, que eu sou advogada. Então eu não gostaria que as pessoas olhassem para mim, perdendo a minha cadeira, achando que eu faltei com a ética, achando que eu roubei, achando que eu fui corrupta, achando que eu fui presa, porque nada disso eu fui. Várias pessoas assim o fizeram e estão soltos recebendo salário da Câmara, mas não foi meu caso. Não foi meu caso. Eu fui processada porque eu mudei de sigla. Foi uma facada nas costas, mas está superado. Foi. Passou, viramos a página? Agora é trabalho. Beleza. Quais serão esses trabalhos daqui para frente, vereadora? As prioridades? É difícil a gente ter uma única prioridade, Itajaí. A gente tem debatido essa semana bastante sobre a questão da laqueadura, né? Que é um problema que aflige as mulheres itajaienses e de outras cidades aqui da nossa região. Infelizmente, o Hospital Marieta... Já foi motivo de matéria da senhora há tempos atrás nessa casa aqui, não é? Foi, sem a gente ter a contrapartida que a gente gostaria. Por quê? Porque laqueadura é um direito da mulher, ele está previsto numa lei federal. Se ela passar por todos os procedimentos necessários, que depende do número de filhos, depende da idade, passa um período com psicólogo, tem que ter entre uma gravidez e outra um certo período, a pessoa tem que estar certa de fazer aquilo ali, a lei autoriza que então, já que o Hospital Marieta recebe verba para isso, faça a laqueadura na mulher. Mas as pessoas chegam lá e, infelizmente, elas não conseguem, porque o hospital simplesmente não quer fazer o procedimento por cunho religioso. Como a instituição é tocada pelas freiras, elas acreditam que, para a religião católica, isso seria um crime. Mas, veja, não é uma igreja, é um hospital. Está saindo aí a questão da laqueadura da vasectomia com relação a homens e tal. Exatamente. Parece-me que tem gente, inclusive, adentrando com judicialmente. É isso, é verdade? Só entrando com ações judiciais elas conseguem. Pois bem, geralmente as pessoas que procuram pela laqueadura são pessoas mais simples, de parcos recursos financeiros. Então elas têm que ter toda essa disposição para conseguir esse procedimento. Na hora que conseguir, a prefeitura, o hospital não quer fazer, elas têm que procurar um advogado, tem que ter um desgaste pessoal, tem que ter um desgaste financeiro. Tempo, e eu acho isso simplesmente horrível. Eu gostaria muito que a Prefeitura de Itajaí já tivesse de forma mais incisiva resolvido essa questão. Porque, veja bem, nós temos um problema sério de planejamento familiar no nosso município. As nossas creches estão superlotadas, tem criança no lado de fora esperando, cerca de 3 mil. É criança adoidada, continuando nascendo.
Tem mães que têm interesse, sim, de fazer a laqueadura e não o conseguem. Eu falei das creches, mas essas mesmas crianças, além de ter que ter um espaço para estudar, elas têm uniforme, elas têm a merenda, ela tem o transporte público, certo? Elas depois vão estudar no nosso colégio de forma gratuita também, elas vão crescer, elas vão usar os postos de saúde, elas vão no Pequeno Anjo. Então, se a mãe, num estudo prévio, optar por não ter mais filho, veja, ela não está tirando um filho que está sendo gerado, ela está evitando a gravidez. Qual é o perigo nisso? Qual é o risco disso? Se eu for pensar só no catolicismo, então aquele hospital só vai atender a religião católica. Como é que ficam os ateus? Como é que ficam os evangélicos? Mas isso tem que ser ressaltado, a própria religião católica reconhece as outras religiões, então não pode ser realmente em cima disso um motivo de não fazer os procedimentos. Então, se já existe uma lei federal para isso, se já existe implantado esse sistema aqui em Itajaí, não podem as freiras acharem que lá elas podem fazer alguma coisa. Se elas quiserem mudar a opinião das pessoas dentro da igreja, é um problema delas, da religião delas. Perfeito. Agora, no hospital, elas simplesmente têm que trabalhar aquilo, não é delas, não é favor nenhum. Isso dá pra gente chamar pra gente aqui uma palavra que é tão falada aí, então, que é a Constituição, não é? Sim. É um Estado laico. Sim, e assim, eu não posso gerar nenhuma lei aqui, porque a lei ela já existe a nível federal. O que eu preciso é de pressão política junto às freiras ou junto ao Ministério Público. Então, eu fiz, em 2013, quando eu entrei, eu fiz um requerimento. De 2008 a 2013, apenas 30 mulheres foram atendidas. Em 5 anos, 30 laqueaduras e foram feitas em Penha. Quer dizer, nós ainda tiramos a oportunidade delas de resolver esse problema em Itajaí e estamos gerando mais custo para levar essas pessoas para Penha, ela e os familiares dela. Aqui, um hospital de alta complexidade, lá não, de média e pequena complexidade. Tanto que nesse meu último requerimento que eu solicitei, essas novas informações para a prefeitura, que ficou mais ou menos nessa base, várias desistiram, porque não quiseram ir para Penha. Mas tem a participação do Estado nisso aí também, porque o hospital é um hospital considerado estadual, regional, e que recebe estadual. Verba do Estado, não é? É um hospital estadual, não é um hospital municipal como o Rude Cardoso, é do Estado. Só que são os meus itajaienses que estão sofrendo com isso. Sim. Então não faz sentido algum, nós precisamos que os políticos dessa cidade movimentem a estrutura estadual para fazer algo referente a isso. Nós não podemos ficar na dependência da religião, isso tem que acabar. Meus amigos, a senhora me dá um instantinho e nós vamos a um rápido intervalo. Você que está em sintonia com o nosso Fala Vereador de hoje, a presença da vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. A sorridente Ana Carolina hoje, tá certo. Mas tem mais gente sorrindo aqui com a senhora. É a Aline. A Aline está aqui também. Minha assessora. Hein? Obrigado pela presença, Aline. Nós vamos ao rápido intervalo, voltamos na sequência com a presença da vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB, no seu Fala Vereador de hoje. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Amigos do programa Fala Vereador de hoje, está conosco a vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB, sorridente, hoje aqui no nosso programa. O Davi, até o final do ano você tem foto. Vai ter foto rindo. Vai ter foto de sorrisos aqui da vereadora, né? Vereadora, eu gostaria de falar sobre questões estaduais, questões federais e tal, meus amigos, até falei para ela isso, mas é tanta coisa aqui que eu acho que não vai dar tempo, vai ficar essas questões federais para outro dia. Pode ser assim? Vereadora, matéria sua resultando num acordo que o Ministério Público fez com a Codetran para acabar com credenciais, favoreciam grupos.
Explica esse assunto para a gente. As pessoas me questionaram por ter judicializado tantas ações aqui na Câmara de Vereadores. Não são poucas, né? Tem mais de 60 denúncias, fora ação civil pública, fora ação popular, e graças a Deus, em algumas está tendo a celeridade que eu gostaria, eu estou conseguindo ver a resposta. Essa é uma delas. No ano que se passou, eu fiz uma denúncia porque na Codetran algumas pessoas eram privilegiadas, elas andavam com um cartão que as autorizava a estacionar sem fazer o pagamento do parquímetro e deixar o carro ali. Ou seja, além de não dar o dinheiro para a empresa, ela ocupava a vaga de uma pessoa pelo tempo que ela assim o quisesse. Essas pessoas eram muito próximas ao governo, eram secretários, era esposa de vereador, eram funcionários da Jari, e isso para mim estava me incomodando demais. Então eu tentei naquela oportunidade falar com o diretor responsável, que depois saiu, depois entrou a Suzy, também tentei conversar com ela, ficaram de ver e assim não fizeram. Então eu fiz um levantamento de todas essas pessoas, essa relação, passei à promotoria, ele chamou eles lá, deu um puxão de orelha, tirou todas essas credenciais e só autorizou para a Polícia Federal. As próximas credenciais que tiverem, as pessoas que tiverem, que quiserem ter, por algum motivo, tem que ser fundamentado para ser analisado. Então era algo que incomodava muito o itajaiense, que constantemente reclamava por conta do valor do parquímetro, porque ele não era fracionado ou não, mas os amigos do governo tinham um acesso ilimitado a isso. Então, essa foi uma proposição com sucesso. Eu, na época, logo após, eu conversei com o que hoje me parece que é coordenador, o Gama. Sim. A senhora conhece? Claro. Então, eu acho o Carlos Antônio uma boa situação e tal, acaba com isso. Eu confio bastante nesse rapaz no Gama, que hoje está na frente no Codetran, né? Eu acho que ele assumiu a vaga do ex-coordenador, como é que é o nome? Eu não lembro mais o nome do rapaz, do William. Acho que ele entrou no lugar do William. E tem realizado, vereador, um grande trabalho. Eu tenho conversado, inclusive, com vários guardas do Codetran, esse pessoal que trabalha no trânsito, e eles têm a respeitabilidade dele, daquilo que a gente conversa de maneira informal e tal, tanto quanto ele tem. Foram várias as mudanças, pode ser que tenha partido daí, mas foi feito da sua situação, né? Mas foram feitas várias situações que hoje eu acho que estão corrigidas, na verdade. Não todas não. Eu tenho uma denúncia muito séria que está sendo analisada também pela promotoria, que é o desvio de função do pessoal da Codetran, né? Tem muitos agentes que estudaram, passaram no concurso, deveriam estar nas ruas, mas estão escondidos dentro de gabinete, dentro de secretaria. Num primeiro momento, nós estamos falando mais de 20 pessoas, tá? Num primeiro momento, alguns já retornaram, inclusive o que estava no gabinete da vice-prefeita e Dalva, mas alguns ainda a gente está discutindo, tá? Que são os que estão nas câmeras de monitoramento junto à Polícia Civil. Eles estão fazendo algo relativo ao trânsito, mas é um salário muito alto para eles estarem ali e me falta gente nas ruas. Então, o trabalho da Codetran, que era aquela de auxiliar no trânsito, aquele trabalho na frente dos colégios, principalmente nesse momento que tem falta efetiva de policiais, mas a presença de um agente da Codetran já inibe essa molecada que só faz aqueles pequenos furtos, né? Ou que usa maconha, entorpecentes, a gente sabe que inibe. E eu não tenho esse pessoal, porque eles encontram-se em desvio de função. Então, melhorou várias coisas, tem muito a melhorar, mas pelo menos está caminhando, né? Perfeito. Caminhando para a mudança. Mas uma outra proposição que eu judicializei, que ficou muito legal também, foi no Tribunal de Contas. Antes, a pessoa que estava à frente era Eliane Rebelo, e eu faço bastante questão de falar sobre esse processo, porque eu estou respondendo o processo crime por conta disso, né? Eu respondi um processo na comissão de ética, um processo crime e um processo civil, porque ela se sentiu ofendida que eu a processei. Eu levei dinheiro, quem levou foi eu. Deixa assim. Levei esse procedimento à frente porque eu tinha provas robustas de 2 ou 3 situações. Essa que eu já ganhei no Tribunal de Contas foi porque a pessoa que era responsável para monitorar e liberar o dinheiro das obras, que era de um colégio, ela estava presa. Ela estava presa. Ela tinha que fazer verificação em loco para liberar o dinheiro, mas ela estava presa. Me parece que foi assinado lá, inclusive. E era assinado na cadeia. E todo mundo acha isso normal. Então, esse procedimento eu levei para o Tribunal de Contas e foi um
entre tantos com sucesso. Que nós estávamos falando em judicializar, eu lembrei desse. Ela vai responder por improbidade administrativa também. Isso é uma outra situação, né? Constituição e judicialização. Ou duas palavrinhas que está na moda, não é, vereador? Ela só está na moda porque as pessoas não estão seguindo a cartilha, né? Se o prefeito fizesse, estava dentro da lei, não precisava judicializar. Se o vereador fizesse dentro da lei, não precisava judicializar. É fazer o quê? A senhora ingressou também com outra situação aqui, qual seja a solicitação para que o município implante programa de vistoria e manutenção de pontes. Foi uma matéria aqui que a senhora pegou pesado aqui. Peguei. Primeiro porque a administração municipal derrubou a ponte Tancredo Neves. Ela derrubou literalmente. A ponte caiu, vereadora. Não, ela foi derrubada. Ela foi derrubada, os documentos... Você está vendo, amigo telespectador? Não. Até nesse questionamento, ela sorri. Hoje ela está sorrindo até na crítica, no questionamento. Ela foi derrubada sim, porque a correnteza já havia passado na ponte, já tinha mexido com a estrutura. Tem um documento da Prefeitura de Itajaí dizendo que ela tinha decaído uns 50 centímetros, que é muita coisa. E mesmo assim, informando essa situação, a Prefeitura botou um maquinário de mais de 25 toneladas ali e forçou com um braço para tirar aquela sujeira. A Prefeitura derrubou a ponte, sim, que a verdade seja dita. E depois, com a queda dessa ponte, as pessoas começaram a ficar mais atentas, né? E elas questionavam de outras pontes que aumentaram o fluxo por conta da queda, da derrubada da ponte Tancredo Neves. Então, eu fui atrás para ver como é que aconteciam essas vistorias, acontecia essa manutenção, porque nós temos uma correnteza muito forte aqui devido às chuvas, né? E, por resposta da Prefeitura de Itajaí, da Secretaria de Obras, isso não era feito. Pelo menos nos últimos 10 anos, a Prefeitura de Itajaí não fez nenhuma inspeção, nenhum monitoramento dessas pontes. Caiu uma, pode cair outra sim, não tenha dúvida disso. Caiu uma ciclovia de 43 milhões no Rio de Janeiro. Então, o que a gente quer é segurança. Eu pedi que a Prefeitura fizesse um plano de monitoramento, né? Ela disse que vai pensar, então eu levei para a promotoria, para que a promotoria, junto a toda essa situação, análise do documento, obrigue a Prefeitura a fazer isso aí. Porque é de vida que nós estamos falando, né? Obviamente. E um projeto de prevenção também não faz mal a ninguém, só vai fazer o bem. Nós também nunca achávamos que nós passaríamos o que nós passamos em 2008. Nós passamos. Destruiu o município. Destruiu. Vereadora, nova comissão de ética na casa. As suas expectativas? A senhora falou sobre questão de ética. A senhora passou por uma comissão de ética, vários, enfim. Tem outra situação. Ela está sorrindo e você está vendo, Fernando? Hoje ela está sorridente. Eu fui a primeira nesse mandato a passar por uma comissão de ética porque eu usei a tribuna e disse que os senhores vereadores faziam a vontade do senhor prefeito. Eu quase levei um gancho de 3 sessões, quase, foi por muito pouco, por 2 votos só. E o voto era secreto naquela oportunidade. Depois disso, teve vereador com cunhado dentro do gabinete, teve vereador fazendo trabalho para a prefeitura e todo mundo escapou ileso. Mas eu quase fui, mas não tem problema. O que eu quero dizer assim, ó, eu botei as minhas expectativas nessa comissão de ética, indiferente às pessoas que estão trabalhando ali, e quero e desejo muito que elas simplesmente façam o papel delas, sabendo elas que eu estou em cima e vou dar total transparência dessa situação. Total. A maioria dos procedimentos vem do executivo, aliás, vem do judiciário, então tem que ter uma atenção especial, sem contar que é assunto de extrema relevância para o nosso município e que pede a atenção dos itajaienses, que é a questão dos vereadores denunciados e dos vereadores presos na operação dupla face. É isso, senhor. Respondido. Vereadora, eu conversava com o pessoal do seu gabinete, antes de a senhora chegar. Carlos Antônio, nós queremos, as 3, queremos que você faça uma pergunta para a vereadora, mas eu vou perguntar, não precisa das perguntas, não, mas faz um favorzinho aqui para nós. Toca numa situação, obviamente já estava agendada a pergunta. A senhora fala muito e a senhora não foi nem uma vez, nem 2 aqui nessa Casa de Leis, que foi matéria extremamente contundente da senhora, a questão do interior da zona rural do município e tal, que a senhora critica muito o governo, o executivo. Por quê? Bom,
As pessoas que deram uma voltinha lá no Limoeiro, conhecerem a parte também do Canhanduba, olharem para esses bairros mais afastados que a gente não tem o hábito de fazer a visita, vai entender. O Limoeiro mesmo é uma vergonha. O pessoal, eles abriram uma ponte que era necessária por conta dos municípios e passa muito caminhão ali. E é rua de barro. Mas quando eu falo que a passagem de muito caminhão, é muito caminhão mesmo. São vários caminhões por minuto, tem fila de caminhão e as pessoas, elas não sabem se elas abrem a janela, se elas fecham as janelas, elas estão doentes por conta do pó. Elas imploram para o senhor prefeito, bota uma lajota, bota uma camada de asfalto, faz qualquer coisa, que é questão de saúde pública, não é questão assim, olha, o buraco está atrapalhando porque está estragando o meu carro, olha, o buraco na chuva parece uma piscina, não é isso, é saúde. Elas estão literalmente comendo pó. Várias ruas, sem ser essa situação, várias ruas não tem nem placa de sinalização, não tem lombada, não tem calçada, não tem nada. Elas estão em total esquecimento. Tem posto de saúde, mas não tem médico. Olha, é dolorido quando a gente chega lá, e principalmente assim no Limoeiro, porque o Limoeiro é 20% Itajaí e 80% Brusque praticamente. E a gente vai lá e é incrível. As pessoas moram lá, mas os filhos estudam em Brusque, eles usam o transporte público de Brusque, mas eles são de Itajaí. E Brusque e Itajaí chegaram num acordo e cada um ia fazer meio a meia parte. Brusque fez a parte deles. Tu vai na rua, tem até metade do asfalto, depois não tem mais nada. Por quê? Responsabilidade de Itajaí. E o seu prefeito teve lá. Ele viu em loco a situação, eu vi numa matéria jornalística isso, tá? Pela televisível. O secretário de obras também teve lá, fez uma promessa em novembro, dezembro do ano passado, que assim que cessasse as chuvas, faria algo sobre aquilo e ficou só na promessa. Então, não promete, é o que eu penso. Teria várias coisas para fazer ali e as pessoas só querem ser saudáveis, só isso. Vereadora, a questão Porto, vereadora, parece-me que nesta Casa de Leis tanto foi falado, já foi tanto discutido aqui a respeito do Porto de Itajaí. De um tempo para cá as coisas amainaram, amenizaram um tanto quanto. A senhora tem alguma informação a respeito? Eu não acho que as coisas do Porto amenizaram. Nem um pouco. As pessoas que estão cansadas... Eu acho que diminuiu um pouco a questão das discussões. As pessoas estão cansadas de repetir a mesma coisa. Ali, se tu for falar dos profissionais, todos eles desestimulados, da cadeia logística, o empresariado, o pessoal da mão de obra mesmo, os despachantes aduaneiros, todos, sem exceção, estão com problemas com o Porto de Itajaí. Eu sentei com o superintendente da EPM, o Ricardo Arten, até ele bastante desmotivado com a situação, porque nós sabemos que tem uma questão nacional a ser resolvida, né? E não acredito que nós vamos ter grandes encaminhamentos nesse ano. Por uma questão política, por uma questão eleitoral primeiro, né? É ano de eleição, tem gente que vem, tem gente que não vem, até onde que vale a pena. Uma questão política a nível nacional. Pode dizer que tem aquele dinheiro todo guardado lá, aqueles 68 milhões, mas ele não vai vir. É muito dinheiro, o governo federal não tem essa condição, a gente nem sabe se ele vai ficar ou não. Então as pessoas estão fazendo uma divulgação. Mas o deputado Décio Lima não prometeu essa situação? Mas prometer, até Dilma prometeu. Eu ainda sou da opinião que a situação do Porto, ela deveria ser mexida, inclusive, na base. A estrutura do Porto, para mim, é uma vergonha para Itajaí. Não tem necessidade do número de funcionários que tem ali. A gente sabe que tem funcionário que não vai trabalhar e não vai mesmo. Eu pedi o controle de horários efetivos, a gente tem comissionado, não tem essa necessidade do controle de cartão ponto, mas eu vejo no Facebook, eu acompanho as viagens, eu sei onde está todo mundo. E as pessoas não vão trabalhar. Isso estraga, isso envergonha a gente, isso é gasto no nosso erário. As pessoas que estão à frente deveriam ser mais técnicos e não políticos também. A questão da bacia de evolução não dependeu só da gente, eu concordo, mas está deixando a desejar a comunidade. Por quê? Até semana passada, quando eles fizeram o corte daquela vegetação ali no mole, os pescadores estavam me ligando, Ana, e aí? Por quê? Eles são o que convivem ali e eles não sabem o que está acontecendo. Eles vão ser
totalmente, altamente influenciados nessa situação. O navio vai fazer a manobra ali, vários tipos de peixes não vão mais passar por ali, outros não vão se criar mais ali, como o camarão não vai mais ter, não tem mais condição de ter, porque tem muita movimentação. Eles são prejudicados na mão de obra deles, no trabalho deles, na subsistência deles. E ninguém sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque Itajaí, através da Prefeitura Municipal, não está tratando carinho essas pessoas para dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que pode, o que não pode. Não pensou nessas pessoas menos favorecidas porque a voz delas era mais baixa. Isso dói, tá? Então, eu não tenho boas expectativas para o Porto de Itajaí. Espero muito. Não queria que a bacia da evolução fosse dessa forma, ela vai ser o respeito, espero mesmo que o Estado libere toda a verba necessária para isso, que a Fátima assine como já assinou, que movimente, porque muita gente aguarda por isso, mas não faria da forma que foi feita e lamento bastante. Acredito que 68 milhões para fazer a dragagem é um absurdo, acho que é um roubo, tu faz ali... A metragem cúbica dividido por esse número, tu vai ver quanto é o valor dessa dragagem. Tem gente que pensando é dinheiro do governo federal, não, é dinheiro de nós todos, né? Todos nós pagamos por isso, tem muita gente recebendo por isso. É algo que mais tarde a gente precisa fazer uma nova avaliação. Chegamos ao final hoje. Teríamos tantos outros assuntos, vereador, mas em breves dias, com certeza, estaremos conversando novamente com o público telespectador da TV Câmara no nosso programa Fala Vereador. A senhora é sempre um manancial de informações para os nossos telespectadores. Saúde à senhora, saúde à sua equipe, bola para frente, página virada, o trabalho continua, não recomeça, não parou, continua, porque não parou, né? Exatamente. Saúde à senhora, à sua equipe e tal, para que a senhora continue lutando sempre pela melhor qualidade de vida da nossa gente de Itajaí. Eu vou agradecer de novo o espaço, né? E dizer para o pessoal que quer acompanhar nosso trabalho, que não me acha na televisão, pode procurar as redes sociais, né? Eu tenho perfil no Facebook, é Ana Carolina com 2 N's. Eu tenho um site, que é o www.anacarolinamartins.com.br. Tenho Twitter, tem isso tudo. Me acha lá, vai me na rede social adiciona, me que curte, pode questionar, pode dar sugestão, porque esse feedback pra gente é muito legal. A questão, às vezes tem gente que não gosta da crítica, mas a crítica, quando construtiva, ajuda a gente, Não, pode criticar também. E tem pontos assim, por exemplo, o Limoeiro era um local que eu não ia. Não vou ficar dizendo que eu estava toda semana lá porque eu sou vereadora, porque é uma mentira. Então as pessoas têm que falar para nós o que está acontecendo para a gente chamar a atenção no assunto novamente. Por isso, toda sugestão, toda crítica também é bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Uma boa noite ao senhor e à senhora que estiveram conosco até o presente momento com o programa Fala Vereador. Hoje, a presença importantíssima aqui da sorridente vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. Boa noite, a senhora. Foi um prazer. Obrigado. Boa noite. Até o próximo programa, amigos. Foi um prazer. Até lá.